Olá, estamos aqui mais uma vez, mas desta vez para fazer um vídeo que você pediu. Na verdade, nesse vídeo vamos fazer 3 coisas bem básicas para quem quer cultivar as rosas do deserto. E se você tem ou quer ter uma dessas maravilhosas plantas, terá que fazer um desses procedimentos em algum momento. A primeira coisa que faremos é o replantio com levantamento de caudex. A segunda é uma poda mais baixa dos galhos, para melhorar a copa da nossa rosa do deserto. Neste caso, queremos uma copa bem baixa, tipo bonsai. E por último, vamos fazer algumas mudas com as estacas resultantes de nossa poda. Esta rosa tem uma história bem interessante. Ela foi resgatada de um mercadinho que estava prestes a descartá-la. Compramos ela por R$ 10. Está sem flor, então não faço a mínima ideia de como são ou de que cor são as suas flores. Mas nos próximos meses, acredito que vamos descobrir. Como o nosso intuito é o estudo e a comparação entre o antes e o depois, vamos contar os galhos para poder ver com quantos galhos nossa planta vai ficar após o replantio. Hoje ela tem 9 galhos maiores, 2 galhos menores e 3 pequenos brotos em sua base. Alguns com a bela copa e folhagem bem verde, outros completamente sem folhas. Mas vejo aqui uma grande infinidade de possibilidades em nossa frente. Podemos fazer apenas uma poda de limpeza, que consiste basicamente na retirada desses galhos sem folhas, ou fazer algo mais drástico e podar todos os galhos, o que vai possibilitar o aumento da copa, já que em cada galho há a possibilidade de brotação de 1, 2 ou mais galhos e uma reestruturação no formato de sua copa, já que posso deixar galhos mais altos e outros mais baixos, ou neste caso, manter toda a copa mais baixa, o que vai dar uma impressão de bonsai ou de uma pequena árvore, que é o projeto que nós vamos desenvolver hoje. Mas a poda nos trará outros benefícios: fortalecimento ou aumento da copa, já que novas brotações significa mais número de galhos e, consequentemente, teremos um número maior de flores. E nós queremos mais flores com certeza. Bem, começaremos retirando nossa planta deste vaso. Não preciso ensinar como fazer isso, né? Mas, de qualquer forma, basta ver se ela está solta ou presa dentro do vaso. Se estiver solta, basta puxar ela e pronto. Se ela estiver presa no vaso, basta apertar as laterais do vaso e depois puxar nossa planta para fora. Uma vez que retiramos nossa rosa do deserto do vaso, a primeira coisa que vamos fazer é inspecionar suas raízes e seu caudex. Para isso, vamos precisar retirar todo o substrato, para ter acesso mais fácil ao caudex e às suas raízes. Quando retirar o substrato, vamos ter cuidado para não quebrar as raízes capilares, que são essas raízes bem fininhas aqui. Podemos aproveitar e podar as raízes também, mas não faremos isso hoje. Hoje vamos focar apenas na parte superior de nosso adênio e deixaremos a poda de raízes mais para frente. Isso vai ajudar nossa rosa a se recuperar mais rápido e não vai interferir em absolutamente nada para o projeto que pensamos em fazer nesta RD. A poda de raiz pode ser feita daqui a 20 ou 30 dias, quando o nosso obeso já tiver se recuperado desta primeira intervenção e, consequentemente, estará mais forte. Mas algumas pessoas preferem fazer essa limpeza antes do replantio. Isto é opcional. O Rangel me falou que faz logo e que isso não irá interferir na recuperação da planta. Já o César prefere aguardar uns 8 a 10 dias para fazer essa limpeza. Como disse, isto é opcional e cada um faz do seu jeito. Mas de qualquer forma, muito obrigado aos dois pela dica de como fazem em suas rosas do deserto. Uma vez que desplantamos e inspecionamos as raízes, vamos submeter nossa planta a uma lavagem em água corrente. Isso vai deixar as raízes ainda mais evidentes e facilitará ainda mais nossa inspeção do caudex e das raízes de nossa bela planta. Podemos ver que houve um desenvolvimento excepcional do caudex desta planta, ou simplesmente ela foi esquecida num vaso e se desenvolveu até aonde pôde. O ideal é que se faça replantio pelo menos 2 vezes por ano em plantas mais jovens, até 2 anos. Isso vai fazer com que ela se desenvolva melhor. Se não for possível, tente fazer o replantio pelo menos uma vez a cada ano. Você vai ver como é grande a diferença. São nesses replantios que nós suspendemos e trabalhamos a estética do caudex de nossas rosas do deserto. Mas o que seria trabalhar a estética do caudex?
Trabalhar a estética do caudex é nada mais, nada menos que cortar as raízes que estejam em excesso ou selecionando raízes para dar uma forma ou um formato mais planejado à sua planta. Por isso dizemos que toda intervenção deve ser planejada para o futuro mais distante, um pouco mais longo, pensar um pouco à frente. E a isso damos o nome de projeto. É isso que faremos nessa nova rosa do deserto. Queremos uma copa mais baixa. Para isso faremos uma poda em todos os galhos. Em seguida, replantaremos fazendo o levantamento do seu caudex. Como já falamos antes, não mexeremos em suas raízes nesse momento. Vamos estudar o que queremos fazer e ver como serão as novas brotações. Podemos ver que esta obeso nunca sofreu nenhuma poda, não há marcas de corte em nenhum de seus galhos, mas a partir de agora terão. É importante estar com tudo organizado e com tudo que irá precisar à mão. Neste caso, vamos precisar de um estilete com lâmina nova, um recipiente com álcool para esterilizar a lâmina do estilete, um pedaço de papel absorvente, pode ser papel toalha ou papel higiênico, um recipiente com canela em pó, um frasco de cola instantânea ou cola rápida. Para começar a nossa poda, vamos esterilizar com álcool a lâmina de nosso estilete ou faca. Como se trata de uma única planta, não precisaremos esterilizar nossa lâmina após cada corte. Faremos a esterilização apenas uma vez. Depois, devemos determinar como será a nossa poda, ou como deixaremos nossos galhos, alguns mais longos ou outros mais curtos. No nosso caso, todos serão mais curtos. Depois, basta começar a efetuar a poda propriamente dita. Os cortes devem ser limpos e sem serrilhamento. Repetimos esse procedimento em todos os galhos de nossa rosa do deserto. Não tenha pressa e não tenha medo. Acredite, essas plantas de flores tão delicadas são extremamente resistentes e vão se recuperar em pouquíssimo tempo. Na verdade, acredito que em menos de 30 dias já devemos ver as novas brotações. Como queremos fazer um comparativo, vamos contar o número de galhos que podamos hoje e quantos irão brotar depois dessa poda. Uma vez que todos os galhos foram podados, vamos secar a seiva que está em cada um dos galhos com auxílio do nosso papel absorvente. E depois vamos aplicar canela em pó ou cola rápida, a fim de selar as partes que foram expostas com os cortes que promovemos nos galhos. E assim evitar que haja contaminação, principalmente por fungos. Isso também possibilitará uma cicatrização melhor nas partes que foram cortadas. Nosso amigo César usa talco para chulé, já que o mesmo também contém bactericida. No nosso caso, vamos usar a canela mesmo. Pronto, já fizemos a retirada de nossa rosa do deserto do antigo vaso. Limpamos suas raízes, podamos os seus galhos e agora vamos replantá-la em um novo vaso e com um novo substrato. Usaremos o substrato pronto e apenas adicionaremos alguns elementos para que este fique um pouco melhor. Areia grossa para melhorar sua drenagem, um pouco de terra vegetal, o superfosfato simples, o osmocote, dentre outras pequenas substâncias. Agora, basta misturar bem todos esses elementos e pôr no novo vaso, que será a casa de nossa rosa do deserto até seu próximo replantio. Vou começar colocando um pouco de carvão na base do vaso. Isso ajudará na drenagem e a manter nosso substrato mais saudável. Carvão é um bactericida e germicida natural, muito usado inclusive em filtros para purificação de água. Depois, vamos pôr nossa mistura até a altura que desejamos que nossa rosa do deserto fique. Aqui, vamos elevar seu caudex uns 8 centímetros mais ou menos. Antes de pôr nossa rosa do deserto no substrato, vamos pôr um pouco de osmocote para enriquecer ainda mais o nosso substrato e nutrir melhor nossa planta. Agora, basta posicionar nossa rosa do deserto no centro do vaso e preencher o restante com o que sobrou do substrato. Após a colocação do substrato, vou dar uma leve umedecida no solo, na verdade apenas na parte superior do substrato, para promover uma leve compactação e ajudar na fixação das raízes que estão bem rasas. E por segurança, vamos fazer uma amarração com uma cordinha para garantir que nossa rosa do deserto não tente fugir. Essa amarração vai fixar nossa planta enquanto seu enraizamento no novo substrato não acontece. Mas em breve retiraremos essa corda.
Com isso, acabamos nossas duas principais intervenções, o replantio com levantamento de caudex e a poda de nossa rosa do deserto. Como sempre digo, quando se quer acompanhar ou quando se quer comparar uma planta com outra, é importante que nossas plantas tenham uma identificação. Por isso vamos fazer isso nesta nova moradora aqui de casa. Primeiro vamos registrar a data que fizemos o replantio e a poda, e depois vamos dar uma identificação ou um nome à nossa rosa do deserto. Essa aqui vai se chamar C004. Assim saberei tudo o que foi feito e quando foi feito. Você pode colocar a data de suas adubações, de sua polinização, data de plantio ou a informação que quiser ou achar relevante. Agora a nossa rosa do deserto vai ficar na sombra por uma semana, quando poderá voltar a tomar sol junto com as demais. Amanhã vamos fazer o plantio de nossas estacas ou os galhos em areia para ver se conseguimos êxito no seu enraizamento. Olá, aqui estamos mais uma vez. Se passaram 24 horas desde o replantio de nossa RD C004. Este é o nome que demos à nossa rosa do deserto, que chegou aqui para fazermos o replantio, o levantamento de caudex e a poda. E vamos mostrar agora o processo de tentativa de duplicação via estaquia. Ok, parece complicado, né? Mas não é. Estaquia é apenas o nome que damos à reprodução de novas plantas ou mudas através de um pedaço de determinada planta. Em nosso caso, a rosa do deserto. Então, esta técnica consiste em aproveitar os galhos ou estacas, daí o nome estaquia, para fazer o replantio. Se parecer muito fácil, não se assuste, ok? Esta técnica consiste apenas em se enterrar estes galhos ou estacas em determinado substrato. Simples assim. Só que, se fosse tão fácil assim, não teria a menor graça, não é? Como estamos fazendo um experimento compartilhado, vamos tentar enraizar todos os galhos que sobraram de nossa poda, desde os menores aos maiores. A primeira coisa que devemos fazer é retirar todas as folhas dos galhos que pretendemos enraizar. Há quem simplesmente arranque as folhas de qualquer jeito com a mão. Ok, nada contra. Afinal, cada um faz de um jeito. Mas eu prefiro usar um estilete e simplesmente cortar as folhas, sempre de baixo para cima. E será que isso faz alguma diferença? Eu não sei lhe responder, mas notei que, ao se arrancar a folha com a mão, o ferimento é muito maior na planta e, consequentemente, a planta ou o galho da planta termina perdendo mais seiva. E se ela perde mais seiva, significa que ela desidrata mais. Porém, nada aqui é uma regra, e sim um experimento, que pode dar certo ou não. Então, cada um pode fazer a retirada das folhas como achar melhor. Então vamos lá. Alguns cuidados devem ser tomados para se ter êxito nesta técnica de reprodução, tais como: devemos secar a seiva proveniente do corte da poda e passar canela ou cola rápida para que haja uma cicatrização eficaz, e assim aumentaremos muito as probabilidades de sucesso neste processo. Devemos plantar essas estacas em um substrato de alta drenagem, ou seja, que não retenha água. Nós queremos umidade, não queremos que o substrato fique encharcado. Assim como no plantio, o intuito é ter um substrato sempre úmido, jamais encharcado. Fungo adora água, umidade alta e calor. E se tem uma coisa que nós não queremos, são fungos. Para evitar os fungos, colocaremos um pouco de água sanitária na água que usaremos para umedecer este substrato, ou o substrato que vamos fazer o plantio das estacas. Aqui vamos usar o pedrisco de granulação média. Como se trata de um experimento, não usaremos carvão, afinal, já estamos utilizando a água sanitária. Mas se você preferir, este plantio pode ser feito em areia grossa ou no substrato que você tenha aí. Devemos ser pacientes. Não vai ajudar em nada todo dia você puxar as estacas para ver como elas estão. Então se acalme, contenha a sua ansiedade. De preferência,
esqueça que elas estão ali. Apenas não se esqueça de verificar sempre, e pode ser a cada 2 ou 3 dias, se o seu substrato continua úmido. Nada complicado, concorda? Pois é apenas isso. Nada mais do que foi mostrado aqui. Agora vamos deixar nossas estacas na sombra, por mais ou menos uns 2 ou 3 meses. Nesse tempo já devemos ter sinais de enraizamento. E quando isso acontecer, já podemos replantá-las em um vaso. Brotações são um bom sinal de que há enraizamento. Se começar a murchar, pode ser excesso de água, então fique atento. Mais para frente, voltaremos a mostrar como estão as estacas ou os galhos da C004. Espero que tenham gostado e entendido tudo o que mostramos nesse vídeo. Mas se ficou alguma dúvida, não tenha vergonha. Basta perguntar nos comentários. Se gostou, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative as notificações. Obrigado por tudo e nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!